Está no ar o programa É Direito. Sejam muito bem-vindos, todos que estão ligadinhos na programação da TV Câmara Fortaleza. A gente começa o nosso encontro semanal e hoje a gente vai falar sobre uma data muito importante aqui no país. Uma data que ela ganha relevância cada vez mais e dentro da sociedade ela precisa sim ser destacada. Você sabia que no dia 20 de novembro aqui no nosso país é um feriado e esse feriado se dá em alusão ao Dia da Consciência Negra. E é sobre esse tema a pauta do programa de hoje e quem vai falar deste assunto conosco é ele, o Marcos Giovanni, o coordenador do Escritório de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. De novo aqui estamos, Marcos, para tratar de assuntos importantes, relevantes e que merecem ressalva junto à nossa sociedade. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Até para tornar mais evidente o que vem a ser a Semana da Consciência Negra e por que da importância dessa data. Pois, por gentileza, o que é que essa data simboliza, né? Qual é o significado de a gente destacar um Dia da Consciência Negra, que, na verdade, é como você já ressaltou, na verdade, não fica somente nesses dias. A gente pega e distribui uma semana para que a sociedade como um todo trate desse tema, porque sim tem a sua importância. Então, por favor, primeiro, qual é o seu significado, a sua representatividade e, em seguida, a importância, a relevância do tema, Marcos? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é que eu acho que você, quando você pontua uma Semana da Consciência Negra, um Dia da Consciência Negra, você reconhece que existem discrepâncias raciais na nossa sociedade, né? Que não deveria, né? Que não deveria, né? Até por conta da própria formação histórica do nosso país, etc, etc. Então, o Dia da Consciência Negra, ele é um dia para que a gente lembre que é necessário, como diz uma frase que eu li uma certa vez, né? Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. A sociedade inteira, todo o corpo social, ele deve ser antirracista. Então, a Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra, a semana, ela serve exatamente para, primeiro, lembrar que o racismo ainda existe e ainda está um pouco distante de ser totalmente debelado. E, segundo, é necessário a mobilização de toda a sociedade para enfrentar esse mal, porque sem racismo, com racismo não há democracia. É verdade. E até porque todos somos iguais, né? Sim. Perante a lei. Essa data ela vem em homenagem a um símbolo de grande importância e em que traz toda essa história e toda essa trajetória de luta, né, dessa diferença racial que não deveria existir, que é exatamente Zumbi dos Palmares. Ele vem dentro da sociedade brasileira com esse destaque de exatamente gritar, né, poder ser reconhecido como todos desse colegiado. O Zumbi dos Palmares, né? O próprio Gangazumba mesmo, isso. né? Enfim, outros heróis. Luiz Gama, né? Que foi o primeiro advogado negro, né? Que a gente teve notícia. Eles são ícones que representam a luta antirracista, a luta do nosso povo pela igualdade racial no Brasil, né? Apesar da gente ter todos esses ícones, apesar da gente ter uma história de resistência, porque quando a gente pensa em escravidão, a gente acha que é só um martírio, né? Mas não, houve muita resistência. E Zumbi dos Palmares Quem pensa que foi apenas a assinatura de uma carta, né? Pois uma mas simplicidade não foi. tão grande, foram lutas. Foram muitas lutas, né? Zumbi dos Palmares, Gangazumba, Luiz Gama, né? A própria revolta dos malês mesmo, que a gente não aprende nos bancos escolares, né? Isso, foram verdade. pontos de resistência. Então, a importância de Zumbi vem nesse sentido, né? De que contra o racismo a gente tem que ser sempre vigilante e resistente, né? É basicamente isso. Considerando toda essa história, né, a data ela vem instituída oficialmente através da lei de número 12.519 do ano de 2011. Quer dizer, estamos em 2024, 13 anos. 13 anos, não é isso? 13 que anos. já é uma boa história, mas é uma lei que vem, que chega
bem atrasada diante da realidade quando a gente começa esse quadro histórico de luta pela essa libertação no sentido dessa diferenciação que nunca deveria existir. Quando a gente fala dessas lutas, né, e quando a gente fala da criação de legislações para se reconhecer aquilo que não precisava ser reconhecido por ser direito de todos, a gente vê como conquista, a gente celebra, né, de toda forma, porque, querendo ou não, é um direito que vai para todos e que é assistido. Quando a gente fala dessa questão dos direitos, dentro dessa questão da igualdade racial, você, Marcos, de que maneira é que você vê, né, isso hoje, nesse ano de 2024, dentro de uma representatividade que já ganhou, repito, força, mas que a gente está bem longe ainda de conseguir chegar a nivelar esses patamares? Na verdade, tanto a história do Brasil quanto a história do direito brasileiro, ela pontua que a gente sempre chega atrasado, principalmente na questão de leis que garantam direitos, né? Tipo, o Brasil foi o último país das Américas a abolir definitivamente a escravidão. Isso. Né? E o Brasil também, ele foi um dos últimos países a criminalizar a prática racista. Né? A prática de racismo ela só foi criminalizada nos anos 50, com a Lei Afonso Arinos. Né? E com a Constituição de 88, ela foi tornada crime, mas ela não foi regulamentada. E aí vieram outros marcos legislativos, como a Lei K.O., né, a Lei K.O. K.O. foi um deputado, que é o Carlos Augusto de Oliveira, que foi o autor desse projeto de lei. Né? Só que na hora de implementar essa lei, na hora de tornar essa lei algo factível, algo real, né, não houve essa realização, no sentido de tornar real. Só recentemente, né, com algumas súmulas dos tribunais superiores, principalmente do STF, que o racismo ele está sendo de fato criminalizado pelo sistema de justiça. Mas o próprio sistema de justiça ele tem uma certa dificuldade em distinguir o que é racismo e o que é injúria racial. Geralmente tipifica-se, né, casos de racismo como injúria racial, porque é um crime um pouquinho mais brando, né, do que o racismo. Porque o racismo, a diferença entre racismo e injúria racial é que o racismo ele atinge toda a coletividade, toda uma etnia. Por exemplo, quando eu chego aqui e digo, os nordestinos, eles são uma sub-raça, um exemplo. Sim. Né? Isso é o crime de racismo. Né? Porque ele atinge toda uma raça, ou uma etnia, ou alguém, ou a origem de um grupo social. Sim. Né? Já a injúria racial, não. A injúria racial, ela atinge única e exclusivamente a pessoa. Né? Quando alguém chama uma pessoa negra de macaca, né? Isso aí é injúria racial. Então, a minha leitura é que o aplicador da lei, o operador do direito, ele ainda comete alguns equívocos no sentido de diferenciar o racismo da injúria racial. E aí, comportamentos que deveriam ter uma responsabilização mais severa, às vezes eles têm uma responsabilização mais branda. Entendi. E você, inclusive, como professor, Marcos, de que maneira, né, é que você vê o impacto dessas legislações dentro da sala de aula? A sociedade hoje, os jovens de hoje, eles já conseguem, de uma forma mais leve, entender e analisar essas circunstâncias, nesse sentido de que hoje, mais do que nunca, a gente vivencia. A gente sabe que a realidade dessas ofensas, elas já foram bem maiores, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem essas legislações que começam, mesmo assim não impedem, mas que elas já começam a criar essas barreiras, repetimos, que não deveriam existir, né? Mas como os jovens de hoje, eles conseguem ver, analisar tudo isso. E até os próprios jovens que se consideram da etnia negra, né? Bom, eu acho que primeiro, né, a sociedade como um todo, ela ainda não se apoderou e não se empoderou de todos esses dispositivos legislativos e do direito, né? Eu já vi casos, né, lá no escritório a gente acompanha casos
de injúria racial que a pessoa ela não sabia que estava sendo injuriada, ela não sabia que... Nem ela tinha consciência. Nem ela tinha consciência. Então, o que eu noto, tanto na minha prática como advogado, né, vinculado às causas de direitos humanos, né, mais especificamente às causas raciais, e como professor e como intelectual negro, Sim. é que falta uma certa apropriação da sociedade desses dispositivos, né? Porque, assim, a criação desses dispositivos de responsabilizações, ela é recente, então eu acho que é natural que as pessoas ainda venham a se adaptar, né? se adaptem, né? E ainda tem uma segunda questão. A gente, na sociedade brasileira, falar de racismo ainda é um tabu, né? Mas já se percebe que hoje as pessoas têm um cuidado, né? Até na hora do bate-papo. Tem, mas é aquela coisa. Eu já vi relatos de que o Brasil não é um país racista, porque todos nós aqui somos mestiços, né? E aí tem um autor que eu acho que uma autora, na verdade, que é a Inaê Lopes, né? Que é uma historiadora, que ela diz uma frase que eu nunca mais esqueci. Que ela fala que o Brasil é um país racista, mas que não tem racistas. Como? Tipo assim, no Brasil, a pessoa racista é sempre o outro. Ele? Nunca sou eu. Ah, entendi. Né? Então, tipo assim, não, o racismo no Brasil existe e tal, mas quem é racista no Brasil, né? Então, muitas vezes, você dizer que alguém é racista parece que é mais gravoso, é mais grave do que a própria ofensa racista que aquela pessoa fez. Sim. Então, tratar do racismo no Brasil ainda é um tema extremamente tabu, ainda é algo, né, muito complexo de você abordar, né? Eu estava até lendo um livro, né, sobre o Luiz Gama, né, que é um primeiro advogado negro. E olha que interessante, quando a família real veio para cá, né, por conta da guerra, etc. O primeiro imóvel, que é aquele palácio da Quinta da Boa Vista, né, lá no Rio de Janeiro, que viria a ser o Palácio Real, sim, ele foi doado por um comerciante branco, português, aqui do Brasil, para a família real. Agora, você sabe o que ele comercializava? Não. Escravizados. Era um comerciante de pessoas escravizadas, de pessoas negras escravizadas. Então, a nossa sociedade ela foi forjada a partir da escravidão negra. Daí a extrema importância de ter todo esse arcabouço jurídico e esse arcabouço mais materializável de colocar o direito na prática, de enfrentamento a práticas racistas, né? Que não é simplesmente do dia para a noite que a gente elimina uma cultura, né? Exato. É o que alguns autores chamam de cultura colonial. Não é assim. Eu ia até comentar assim que tudo está na base da educação, né? A educação antirracista. Antirracista, que isso precisa ser visto e precisa ser finalizado. Mas a gente vê que essa cultura também ela ainda é muito enraizada, né? A gente acha que não, mas isso é a realidade de muitas pessoas por aí afora. Então, daí a importância de que a gente pegue essa data, que já tem mais do que uma década, mas ainda muito nova dentro de toda essa história, de toda essa luta, né, de causas que já foram vencidas e de outras mais que precisam ainda ser acompanhadas e finalizadas, para que essa abolição, eu acho que até mental da sociedade, ela dê um basta, né, Marcos? Porque assim, os dispositivos de racialidade, né, que alguns intelectuais chamam, principalmente a professora Sueli Carneiro, né, ele é um dispositivo, sobretudo, que atinge as subjetividades, né? Às vezes a gente é racista sem se perceber racista. Sim. Eu mesmo, como homem negro, que sou estudioso da causa, né, sou estudioso do tema, melhor dizendo, diversas vezes eu fui racista e continuo sendo. Agora, a diferença é você admitir isso. Entendi. Que nem toda vida é fácil, porque pode ser até que no teu contexto do pensamento de algo que você esteja tratando,
para você aquilo dali não foi uma atitude. E depois você se percebe, poxa, a minha iniciativa também não deveria ser desta forma, né? Mas que bom a gente para refletir isso, né, Marcos? Sim, mas sabe como é que eu fui começar a perceber os meus preconceitos? Sim. Foi com uma grande amiga que é mulher. Eu não achava que eu era uma pessoa machista, né? E aí ela começou a pontuar algumas coisas que eu falava, algumas atitudes minhas, e aí eu vi o quanto eu sou machista e o quanto eu preciso modificar. E eu sugiro esse mesmo exercício para as pessoas brancas, sobretudo para as pessoas brancas, e para as pessoas negras também, de identificar onde mora o racismo delas, né? Pronto, é um exercício doloroso, mas é extremamente libertador e extremamente é um vetor sensacional de cidadania. Libertador, a palavra é libertador. Verdade. Pois a gente vai fazer o nosso rápido intervalo, Marcos, rapidinho, a gente volta já já. Você que está aí ligadinho na nossa programação, não sai daí. A gente volta em 2 segundos para voltar a falar sobre essa data do dia 20 de novembro, que se celebra o Dia da Consciência Negra aqui no país. Estamos de volta. O programa É Direito hoje traz como pauta o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O programa É Direito, ele traz esse tema em alusão, até porque a pauta vai ser bem tratada, bem trabalhada durante toda essa semana aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, que vai realizar algumas atividades, né, para que se possa tratar desse tema, debater, fortalecer ainda mais. Quem participa conosco é o Marcos Giovanni, que é coordenador do Escritório de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, também professor, estudioso, né, da causa, quem levanta a bandeira, e tem que ser isso mesmo. Marcos, quando a gente fala dessa data do Dia da Consciência Negra, ou Semana da Consciência Negra, né, que a data se expande para que a gente ganhe mais espaço e fale mais ainda, quando a gente fala disso, por que na sua visão, como intelectual da área, como professor, como também, né, um jurista dentro da área, que de que maneira, que de qualquer forma e de diversas maneiras você atua diariamente com situações em relação a essa, o que é que, na sua opinião, a gente realmente precisa celebrar? Mesmo que sejam em 13 anos, repito, já tem mais de uma década, mas pouco tempo para uma luta que é bem antiga. Bom, eu acho que a gente tem que celebrar primeiro a questão da representatividade, né? Em que ponto? No ponto da gente estar vendo um pouco mais de pessoas negras, de pessoas com o meu biotipo, de pessoas com o biotipo da minha irmã, que é uma mulher preta, em espaços de poder. Legal, bem pontuado. Né? Eu acho que isso é importante. Porque, olha que interessante, eu gosto muito de observar a vida cotidiana. O cotidiano, ele nos oferece muitas ferramentas, né? E um dia eu estava aqui na casa e eu, por conta do trabalho, eu acabei não saindo para almoçar e pedi uma comida para um entregador, para um desses aplicativos, né? Sim. De entrega. E aí eu esperando, aí minha comida chegou, eu saí, aí era um entregador, um homem, né? Devia ter uns 20 anos, e ele ficou me olhando, era um homem negro, um homem preto, né? Sim. Até semelhante a mim fisicamente, ele ficou me olhando assim, aí eu olhei para ele também e ele falou, posso dizer uma coisa para você? Eu falei, pode. Cara, pela primeira vez eu vejo uma pessoa como eu num espaço de poder, né? Isso me estimulou... Um jovem. Né? Isso me estimulou a voltar a estudar, né? A fazer as minhas coisas, enfim. E ver que eu também posso. Né? Estar nesses espaços de poder, né? Nesses espaços de destaque, né? Então, eu acho que, por mais que ainda seja um pouco, né? Mas a representatividade, ela aumentou nesses 11 anos. É verdade. Né? Você vê, eu estava conversando com um grande amigo, que é desembargador aqui no estado, que é um dos primeiros desembargadores negros, e é exatamente sobre isso, né? Porque quando você vê uma pessoa, né, com o mesmo biotipo seu chegar a um cargo
de desembargador, ou até de juiz mesmo, né? Eu conversei também tem uma juíza, né? A doutora Bruna, né? Que vem aqui para conversar com vocês, que é uma mulher negra. Eu conversando com ela, eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre a questão da importância de você ver uma pessoa igual a você ocupando esses espaços de poder. Então, esse é o grande legado que esses 11 anos trouxeram, né? Primeiro, de representatividade, e segundo, de empoderamento das pessoas negras, né? De que elas têm um poder, né? E que elas podem chegar onde elas quiserem. Exato. Mostrando que o respeito é possível, é direito de todo mundo, né? Exatamente. E quando a gente fala disso, o que é a data, né? De que maneira a gente pode dizer que essa data mais representa dentro da nossa realidade, principalmente quando comparada ao passado e o que a gente vive hoje, Marcos? Bom, a data ela representa que resistir e lutar, né, por uma sociedade racialmente mais justa, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena, né? É um caminho duro, né? Não é um caminho fácil, não é fácil, né? Eu que trabalho com direitos humanos desde a minha época de faculdade, né? Eu estudei nos anos 90, né? Eu vi o quanto é difícil, é uma área muito difícil, mas assim, é o que eu sei fazer e o que eu nasci para fazer, né? Então, isso vale a pena você lutar por direitos civis de populações vulnerabilizadas, né? Vale a pena você estudar sobre questões que a maioria dos intelectuais eles colocam um pouco de lado. Por exemplo, o racismo mesmo, ele só foi ser objeto de estudo aqui no Brasil nos anos 50, 60, com Florestan Fernandes, né? E aí, de lá para cá, esses estudos eles têm aumentado consideravelmente. Eu espero que aumentem muito mais. Até para que a gente saiba, né, compreender esse fenômeno, para que a gente, lá na frente, a gente consiga mitigá-lo, né? Exato. E lembrando agora do exemplo que você deu em relação ao rapaz jovem, a gente também precisa lembrar e conversar que a realidade de muitos que conseguem chegar nesses lugares, né, de grande representatividade dentro dos poderes, ocupando cargos de renome e de grande importância dentro da nossa sociedade, são pessoas que vieram de realidade, porque a gente pode achar assim, não, fulano conseguiu chegar lá, tudo bem, ele era negro, mas era de família financeiramente boa. Nem todos, né, Marcos? Pois é. Nem todos, e muitos, na verdade, muitos. Né? A grande maioria batalhou para que conseguisse chegar onde... E teve o apoio da família, a gente não está tratando de dinheiro, mas de incentivo. Então, assim, que isso sirva, né, para todas aquelas pessoas que têm esses sonhos, sejam jovens, para a sociedade como um todo, que é direito de todo mundo e que é possível a gente conseguir. Se a gente puder fortalecer, tratar ainda mais, que quanto mais informações, né, a gente levar, mais a gente faz com que essa reflexão venha. E é exatamente falando nisso que a Câmara Municipal de Fortaleza, né, ela vem com essa visão, com um up diferente, de trabalhar durante esta semana, essa temática distribuída em algumas atividades que serão feitas aqui na Casa do Povo. Fala pra gente, Marcos, por favor. Bom, eu acho que eu queria novamente, né, parabenizar a presidência da casa. A iniciativa, né? Parabenizar o encampamento dessa ideia, porque como a casa é um espaço de poder, eu acho que você pautar isso torna a luta antirracista mais potente. E do povo para trazer o povo para cá. Trazer o povo para cá. Né? De aproximar mais ainda essa casa legislativa das populações, né? Sim, sim. Então, a importância dessa data, dessa semana, né? Ela é extremamente reconhecida pela casa. Na segunda-feira vai ter uma sessão solene, né, de homenagem. A semana ela abre com essa sessão solene e ela fecha com uma grande conferência magna
de intelectuais que se debruçam sobre a temática do racismo, do antirracismo, né? Enfim. Aí lembrando, a gente tem atividade, gente, aqui na casa, o Marcos pode me ajudar a passar essa informação, dia 18, dia 19, 21 e 22, que seriam exatamente a segunda, terça, a quarta é a data do feriado, que é o dia 20, mas na quinta e sexta a casa continua com essas atividades. E eu acho que essa mesa magna de autoridades vai sim fechar com chave de ouro, porque com certeza a gente vai ter a questão do debates, né? E histórias para que a gente fortaleça ainda mais esse contexto. E isso, com toda essa proposta da Casa do Povo, convidar você a participar, você a se aproximar. A abertura conta com atividades, está previsto possivelmente uma exposição a ser realizada, não é isso, Marcos? Terá uma exposição com alguns artistas negros, né, da cidade. Atividades lúdicas também para a criançada, a gente pensou nas crianças, o que é bom, porque vem na educação inclusiva. Inclusive, essa atividade é meio baseada no filme Pantera Negra, né? Sim. Com Wakanda, enfim. E eu que fui uma criança negra nos anos 80, eu lembro que faltava um pouco dessa representatividade dos super-heróis negros, né? Não havia. Então, Pantera Negra ele veio nesse sentido, né, de despertar na criança o orgulho de ser quem ela é, o orgulho dela se olhar no espelho e ver, puxa vida, eu também posso ser um super-herói ou uma super-heroína. E os espaços que todos nós podemos ocupar, né? Exatamente. A gente vem com roda de conversas, também tratando de faces do racismo. Serão mediadas pelas vereadoras Adriana Almeida e Adriana Jerônimo. De alguma forma, é como se dissesse assim, não, eu estou dando esse amparo sem eu dar. Em um exemplo bem simples que a gente possa dar, né, Marcos? Pois é, eu acho essa roda de conversa de extrema importância. Porque tanto a doutora Kátia, que é uma delegada de polícia, né? Sim, a doutora Kátia, desculpa. A doutora Ana Paula, perdão, eu que errei. Isso, fui eu que falei, porque coincidentemente nós temos duas vereadoras, né, Kátia e Ana Paula, e eu achei que fossem as vereadoras. Pois é, a doutora Ana Paula, que é uma delegada de polícia, né, ela trabalha na Academia de Segurança Pública, ela é coordenadora de pós-graduação, é uma intelectual negra extremamente competente, extremamente aguerrida, extremamente sofisticada no sentido das pesquisas dela. Além disso, né, ela teve uma vitória agora recente, né? Ela foi aquela delegada que foi vítima de racismo numa loja de departamento, no shopping, né? Do shopping. Isso. E aí houve a condenação criminal dos responsáveis, né? Isso é uma vitória, né? Apesar de ainda ser meio que uma vitória tímida, né? Mas é uma vitória, então isso deve ser celebrado. Verdade. E a gente fecha exatamente com esse ciclo de palestras, né? Essa mesa com as autoridades, o papel dos brancos na luta antirracista. Quando a gente fala isso, de que maneira, né, a gente pode colocar isso na visão para que a sociedade perceba o papel do branco dentro disso? Entra um pouco daquela história do eu achar que não sou racista, sendo racista sem me reconhecer? Sim. Eu tenho muitos amigos que são brancos, né, muitas amigas brancas, e o meu grande ponto de inflexão e debate com essas pessoas é exatamente sobre qual é o papel da pessoa que não é negra, da pessoa branca, na luta antirracista, né? Será que ela se importa? Será que ela se coloca? Então, né? Existe, infelizmente, por uma certa parcela da sociedade, existe uma certa indiferença. Sim. Ou a negação, né? Não, o racismo não existe, o racismo é coisa da cabeça dessas pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que pontuar qual é o papel dos brancos na luta antirracista, né? Qual é o papel da pessoa negra, né? E aí, a partir do momento que a gente coloca o papel dessas populações racializadas, né? Os negros e as populações não racializadas, Sim. os brancos, a gente faz uma espécie de amálgama de lutas, né? A gente une essas duas populações em prol de uma mesma luta, que é a luta antirracista, né? E até estranho a gente conversar e dar essa diferenciação, né, Marcos? Pois é. Quando a gente tem consciência de que todos nós somos iguais e que Pois a gente mas merece... assim, infelizmente essas diferenciações elas não são ditas
mas elas são feitas. Mas né? elas são feitas. Sempre que eu entro num lugar, né, principalmente depois que eu resolvi cultivar meus dreads, né, eu noto uma certa desestabilização do ambiente. Né? Os velhos olhares. Assim, existe uma certa, né, as pessoas elas não entendem que eu sou advogado, né? Assim, tem essa coisa. Porque tem um estereótipo, imagina que um advogado, ele é uma pessoa branca, né, sem dread, enfim. Então, de certa forma, eu quebro um pouco com isso, né? E você ser negro num espaço que é historicamente delegado às pessoas brancas, gera um certo estranhamento e, às vezes, um certo incômodo. É verdade. E a gente espera que isso logo, logo, né, avance cada vez mais, essas mudanças diminuam para essa não existência. Marcos, eu quero te agradecer, a gente está chegando no final do nosso programa, né, mas também pedir que você faça o convite, a gente reforça o convite junto à população de Fortaleza. Essas atividades, tá, você com certeza vai conseguir informações direitinho sobre os horários de que elas irão acontecer, na verdade, através do próprio site da Câmara, mas também qualquer coisa, liga para o Escritório de Direitos Humanos, fala com a Samara, fala com o Marcos, fala com outro advogado, o Valber, porque toda vida eu quero chamar o Valber de Walter, e bate um papo, troca ideia sobre isso e vem participar, né? Faz o convite à população, Marcos, por favor. Gente, assim, é de extrema importância que o Poder Legislativo Municipal, ele paute essas questões. Né? Isso aí é importante. E essa semana, ela é histórica. Histórica porque ela traz a população negra massivamente para um espaço de poder e ela faz um debate honesto, um debate qualificado sobre esse tema que durante muitos anos ficou encoberto, né? Então, isso é muito importante. Qual o telefone do escritório, Marcos? Bom, eu vou dar o meu zap, né, que Pronto. é mais prático. Aí você já pode passar todas essas informações. Posso. É 85-8605-8185. Pronto, Repetindo, então ótimo. 85-8605-8185. Aí, qualquer coisa, é só perguntar, né, mandar uma mensagem que a gente responde. Bacana. E a gente reforça, essa programação tá para o dia 18 de novembro, de 8 às 16, vai ter uma feira de exposição aqui na casa. Essa solenidade que vai marcar a apresentação cultural dessa semana, né, que vai ser às 18 horas, no plenário Fausto Arruda. No dia 19, de 1 às 17, atividade lúdica para a criançada, exatamente pontuando aquela questão do Pantera Negra no Legislativo, como o Marcos falou. Dia 20, feriado, dia 21, as atividades retomam. Das 2 da tarde até as 5, a roda de conversa, as diversas faces do racismo. E no dia 22, a sexta-feira, para fechar com chave de ouro, de 8 a 8h30, vai ter uma recepção aqui na casa para os participantes. 9 horas, uma mesa redonda com autoridades, que serão ciclos de palestras, né, dessa questão do papel dos brancos na luta antirracista durante toda a manhã. E a gente deixa aqui e reforça o convite para você participar desse momento aqui na Casa do Povo. Marcos, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo envolvimento, pelo estímulo, pela iniciativa. Parabéns à gestão da casa, o presidente Gardel Rolim, por conhecer, né, essa informação e ver o quanto isso é relevante e ser mais uma atividade a ser pontuada e destacada na Casa do Povo. E eu agradeço a sua companhia, né? A gente vai ficando por aqui, mas até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.